Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui na terceira fase, eu posso falar assim, no terceiro bloco do nosso Papo Aberto, falando sobre o que os problemas e os abusos sexuais que aconteceram na infância, podem ocasionar na fase adulta. Eu estou recebendo aqui para conversar com a gente o Sérgio Masco, ele que é pastor, teólogo, sexólogo, já participou dos outros dois, e agora a gente vai finalizar esse bate-papo. Estou aqui também com meu marido, o pastor Caio. Olá. E agora eu quero começar retomando a pergunta que eu fiz no bate-papo anterior, para a gente fazer nesse próximo vídeo. Aliás, se você não viu os vídeos anteriores, é só você entrar no nosso canal do YouTube, tem um link aqui para vocês, já tem 2 vídeos feitos, tá? E esse é o terceiro que vai fechar o nosso bate-papo com o pastor Sérgio. Pastor, a pergunta que eu queria te fazer agora, retomando o que eu fiz no outro vídeo, é exatamente o que esses problemas de abuso na infância, sejam eles propositais, ou tenham sido feitos porque os pais erraram quando cuidaram dos seus filhos, quando criaram os seus filhos, ele pode se transformar em culpa? O que ele pode ocasionar num adulto? Olha, Jaque, geralmente uma desmontagem da estrutura mesmo. A estrutura que tinha um jeito de crescimento acaba tendo outro. Então, atrapalha a vida da pessoa como um todo. E a culpa não é somente aquela culpa moral. Puxa, será que eu fiz alguma coisa? Meu Deus, o que acontece? A culpa também pode se tornar sintoma. Pode se tornar sintoma de depressão, sintoma de drogadição, tá? De não gostar de pessoas, não querer intimidade com as pessoas, ter medo disso, serem provocativos, né? Serem muito expostos. E quando chega a um relacionamento, trava, não permite que isso continue, pode ter uma tendência à prostituição masculina e feminina, pode ter uma tendência para a homossexualidade masculina e feminina, como também uma vida ambígua, que a gente chamaria de bissexualidade ou até transtornos de identidade de gênero. E a culpa é a mola propulsora disso. Porque a culpa abaixa a autoestima, e abaixando a autoestima, qualquer coisa serve. Se eu não tenho amor a mim mesmo, se eu me olho, a minha sexualidade não me dá prazer, ela me constrange, e a sensação de culpa abaixa a autoestima, então qualquer coisa que entre nessa lacuna, nesse buraco, serve. Uhum. Culpa, crime, droga, prostituição, ser pedófilo, ser pedófila. Se tornar também um abusador, né? Se tornar também um abusador. Pastor, eu queria que o senhor entrasse um pouquinho, porque eu penso assim, talvez hoje pais que estejam nos assistindo, ou pessoas que foram abusadas sexualmente, às vezes o pai não se apercebeu como detectar isso na criança, ou um tio detectou, ou um professor, ou talvez na igreja, ou talvez na escola, percebeu isso na criança. Eu queria saber se há possibilidade, como que é o tratamento, como você diagnosticar isso numa criança, como você abordar uma família numa situação dessa. Você falasse um pouco sobre isso. Como tratar uma criança, como tratar um adolescente, como tratar um adulto. Então um pouco nessa área de como reconhecer, diagnosticar e tratar. Olha, é uma questão simples, mas tem que ter uma observação e uma informação disso. Pais que percebem que crianças mudaram de comportamento, mas uma mudança significativa. Problemas de sono, problemas de alimentação, não terem fome, apetite, medo de ir para algum determinado lugar, a casa de um parente, algum lugar social, que isso pode implicar que a criança tenha medo de encontrar um abusador, né? Uma rejeição. Quando a criança não quer ficar sozinha no ambiente com alguma determinada pessoa. Então a criança, ela dá indícios de que ela está desconfortável. A criança é muito autêntica, né? A gente tem que partir disso. E essa autenticidade aparece quando a criança tem essa questão do abuso. Principalmente na família, em termos de casa, em termos de comportamento, fica muito evidente. Na escola, a criança também tem mudanças de comportamento. Geralmente ela agride, fica muito agressiva às crianças ou muito passiva a ser agredida na própria escola, porque ela não tem a defesa. O adulto, o abusador, tirou dela a capacidade de autodefesa. Então as crianças também podem fazer isso. Aí os professores precisariam ter o bom senso de observar e compartilhar isso com o coordenador.
acontece que dentro da nossa sociedade, das nossas escolas atuais, principalmente escolas públicas, o professor não pode fazer nada. Ele não tem essa autorização. Porque não há uma lei. Não há uma lei. Isso implica... Leis até existem, Caio, mas há uma lei velada em que, se professores compartilham com coordenadores que acham que alguma coisa tem problema, geralmente a coordenadoria da escola, diretor de escola, não quer se comprometer e fala para o professor: você não toca nesse assunto, hein? Deixa quieto. Tipo assim, é uma situação da criança que a criança se vira. Abafa o caso. Tá? Então nós estamos vivendo numa sociedade que o problema não é meu. O problema não é meu. O problema é do outro, é do pai, da mãe. E às vezes a criança está pedindo socorro para o professor, para a professora, e ele não socorre. Agora imagina uma criança precisando de socorro e ninguém socorre. Que adulto vai ser esse lá na frente? E é claro que a gente sabe que hoje, na verdade, as pessoas já podem denunciar, mas quem é que quer se intrometer na vida do outro? E a pergunta que eu queria te fazer agora, Sérgio, é o seguinte: para quem está nos assistindo, talvez até adultos que passaram por abuso sexual, não sabem para quem pedir ajuda, ou líderes espirituais, professores, diretores de escola, amigos que escutam a história de alguém que foi abusado. Como pedir ajuda? E ajuda, eu sei que ela tem que ser também no âmbito espiritual, mas não é preciso um tratamento psicológico, talvez psiquiátrico também? Sem dúvida. Jaqueline, uma coisa que acontece na nossa sociedade, tudo é crime, né? Então, quando se fala em abuso sexual, se pensa em criminalizar o abusador para botar o abusador na cadeia. E a criança? E o abusado? Quem está? Né? Então, a psicologia é a ciência que dá a ferramenta para quem sofreu abuso. Então, a minha indicação é que se procure faculdades de psicologia, que todas elas têm uma coisa chamada clínica escola, são alunos já formados em psicologia, que estão atendendo as pessoas com uma supervisão, e essa é uma queixa muito comum nas clínicas de psicologia e também nos institutos de psiquiatria. Todas as santas casas do Brasil, todas as faculdades ou universidades ou hospitais que tenham clínica médica de psiquiatria estarão aptos para atender esse tipo de demanda. Isso por um custo bem baixo ou gratuito, né? Geralmente, quando se é faculdade, é gratuito, né? Quando se é hospital público que tem a clínica de psiquiatria, tem que ter isso claramente, é absolutamente pelo SUS. E o profissional que vai atender essa demanda vai saber orientar, e se ele não tiver apto para esse tratamento, ele vai sempre conhecer um especialista, porque no campo da tanto psiquiatria quanto psicologia, há uma interação e nós nos cobertamos, ou seja, pacientes meus que estão com crises depressivas ou com crises de transtornos muito agudos por causa do abuso, eu preciso do psiquiatra que o medique em termos de depressão, para que ele possa falar da sua própria questão, e vice-versa. Os psiquiatras, quando recebem no seu consultório ou no seu hospital uma demanda, mandam para a gente. Então há uma multiplicidade de trabalho entre psiquiatria e psicologia para poder se tratar disso. Eu sei que tem a questão legal, eu sei que tem 180, que para denunciar essas coisas tem um conselho tutelar, mas a questão de trabalhar com a temática propriamente dita, com o indivíduo abusado, é a psicologia quem faz, não o advogado, não a lei. Então a gente tem que separar o que é crime de um lado e o que é paciente é do outro. Então a psicologia é o lugar, faculdade de psicologia, como eu falei, as santas casas, as faculdades de medicina que tenham cursos de psiquiatria, todos eles estarão aptos para atender qualquer pessoa, adulto ou criança, que tenham problemas na parte de abuso sexual, e lá eles vão conseguir um tratamento e com certeza vai melhorar muito a questão da dinâmica desse sujeito e da família também. Porque, pastor Caio, é importante falar, o abusado não prejudica a si próprio, mas a sociedade que ele vive. Ele casa mal, ele cria mal os filhos, ele se relaciona mal com o trabalho, ele se relaciona mal com as pessoas. Então uma pessoa abusada, ela se relaciona ruim com ela própria, de primícia, e depois com tudo que envolve a ela, inclusive a sua família, inclusive seus colegas de trabalho, seu patrão, seus chefes, seus empregados, enfim. Cria um problema social grande por causa de um único abusado. Estamos aqui terminando nosso bate-papo sobre abuso sexual na infância e as consequências numa vida adulta. E eu queria deixar uma palavra para você que está aí nos assistindo,
nós falamos de corpo, alma e espírito. E como pastor e pedagogo, eu quero deixar uma palavra para você que talvez esteja aí pensando: a minha infância foi machucada, a minha vida adulta está sendo machucada e eu não vejo saída. Nós não falamos de religião, nós não entramos nessa área. É uma área física, uma área a qual você precisa de ajuda e precisa ser tratado. Então o Senhor, nosso Deus, disponibilizou pessoas que estudaram essa área para tratar a sua vida. Então você precisa hoje entender: eu preciso de ajuda, eu preciso reconhecer que eu tenho uma área na minha vida que precisa ser tratada. Talvez o teu filho esteja passando por isso, talvez um amigo seu esteja passando por isso. Então você teve um pouquinho, talvez não entramos em searas a qual você tenha particularidades, mas nós abrimos um pouco esse leque desse tema. E eu queria que você usasse das nossas redes sociais e mandasse perguntas para que nós possamos, de repente, tratar esse assunto novamente com você. Trazer perguntas que você tem dúvida e curiosidade e levar você a trazer esclarecimentos, que o Senhor possa tirar essas dúvidas do seu coração. E eu queria passar aqui para a nossa pastora Jaque, deixar uma palavra para você, que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar ao teu coração. Teve um pouco da ciência, um pouco do conhecimento, e agora que o Espírito possa trazer uma palavra ao teu coração. Talvez você esteja aí muito angustiado porque você foi abusado e se viu em vários momentos dos bate-papos que a gente fez, do que o pastor e psicólogo Sérgio Márcio ele falou. Talvez você seja uma pessoa machucada porque você teve o seu filho ou alguém da sua família abusado. Você também se sente culpado por não ter conseguido proteger essa criança como você gostaria. O que eu tenho para deixar para você hoje é uma passagem que está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Lá a Bíblia fala algo muito importante de todos nós. O Senhor fala algo sobre o que Ele sabe da gente. Ele diz: eu sei os pensamentos que tenho de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Diferente do que você talvez pense, que por conta de tudo que você passou, os pensamentos de Deus são terríveis ao seu respeito, o Senhor tem pensamentos de paz a teu respeito. Talvez o seu primeiro passo hoje seja perdoar você mesmo. Talvez o seu primeiro passo seja perdoar a Deus, porque você acha que Ele teve culpa do que te aconteceu ou do que aconteceu na sua família. Mas o que eu tenho para te dizer hoje é que o primeiro passo é reconhecer que Ele tem pensamentos a seu respeito diferentes do pensamento que você mesmo tem. Diferente do pensamento de alguém que em algum momento te abusou ou teve. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. E tem um final feliz. Um final que ele espera, um final que você espera. Um final diferente para a sua vida. E os seus próximos passos vão dizer qual vai ser esse final. Procurar a ajuda de um pastor, procurar a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, procurar a ajuda de um líder, de um amigo, de um professor. Não deixe para depois, procure ajuda, porque nós podemos sim pedir ajuda para as pessoas que estão ao nosso redor. Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudarem na caminhada, e nós temos que reconhecer quando precisamos de ajuda para seguir. Deus vai colocar pessoas abençoadas no seu caminho, mas dê esse primeiro passo, porque Ele tem pensamentos de paz a teu respeito. Muito obrigada, Sérgio, para te receber aqui nesse bate-papo gostoso. Obrigado a você, Jaque. Obrigado a você, pastor Caio. Obrigado a todos. Obrigada, pastor Caio. Obrigado, e fique aberto aí. Mande temas, mande qual assunto você quer que nós... vamos trazer para você, tá? A gente Bate-papo aberto. É isso aí, estamos te esperando o nosso bate-papo sempre. A gente em breve terá mais vídeos com mais assuntos. Você fica ligadinho no nosso canal do YouTube. Não esquece de entrar na nossa página no Facebook, Ministério A Palavra. Se quiser ver os vídeos anteriores, já sabe que é só conferir. Esse é o terceiro. E eu quero agradecer também aos nossos parceiros, a Jaque e o Jeff, que estão trabalhando com a gente, nos ajudando demais. Excelentes profissionais. Vai passar também aqui o contato deles, viu, gente? Ó, um beijo, esperamos vocês no próximo. Tchau! Tchau!